do Senhor Jesus, o Identidade Sonora está começando e desde já queremos agradecer a sua companhia e te convidar às nossas plataformas digitais, YouTube, Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial. Está nos dando a honra, no Identidade Sonora de hoje, a nossa querida cantora Fabiana Gonçalves da Silva Cordeiro, que nasceu na cidade de São Lourenço da Mata em 12 de setembro de 1983, filha de José Gonçalves da Silva e Cecília Maria da Silva. A paz do Senhor, irmã Fabiana. A paz do Senhor, irmão N. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, estamos muito felizes com a sua participação. Amém. Vai ser de bênção. E para conduzir a nossa conversa, a nossa produção separou aqui alguns LPs que vão dividir esses temas. E a senhora está preparada? Sim, estou sim preparada. Então já vamos chamar o primeiro LP. Pode rodar. Conduzida ao chamado de Deus. Nascida em um lar cristão, sendo conduzida à casa de Deus pelos seus pais, a EBD, coral infantil, maestrando e solando hinos. Que bênção e que gratificante ter uma família que incentiva a estar na casa do Senhor, aos pés de Jesus. Como foi esse seu início ali, servindo ao Senhor, já crescer em um lar cristão? Desde já, irmão Enia, estou muito feliz por estar aqui participando do programa Identidade Sonora e poder contar um pouco da minha história. Na minha vida tudo teve um início. Sim. Né? A minha mãe, ela relatou para mim que o meu parto ali foi um parto muito complicado, né? Ela relatou para mim e disse que aleluia, glória a Deus. Sim. Ela disse que desde o ventre dela, que Deus falava para ela que eu era um milagre. Glória a Deus. Aleluia. E ela ali grávida de mim, o Senhor falava muito para ela, dizia assim: eu sou livramento na tua vida e na vida da tua. Glória a Deus. E essa criança, ela será separada para fazer a minha obra. Glória a Deus. E ali o tempo foi passando. E quando foi no dia de eu nascer, eu não nasci no hospital, eu nasci em casa. E naquele momento a minha mãe, ela se lembrou do que Deus tinha falado para ela. Ela lembrou do livramento que Ele tinha dito para ela. E naquele momento ali tão difícil, e naquela entre voltas, e ali tentaram fazer aquele parto ali, foi um parto normal. E ali naquelas várias tentativas, a minha mãe relatou para mim que o parto saiu, mas eu fiquei dentro. Meu Deus. E ali foi um desespero muito grande. Mas naquela hora, a minha mãe, ela se lembrou do que Deus tinha falado para ela. E Deus disse que seria livramento na vida dela e na minha vida. E ali naquele momento tão difícil, ali todo mundo ajudou e eu fui puxada à força. Nasci muito pequenininha, roxinha, e ali nós duas foi socorrida para o hospital. E quando chegou lá no hospital, os médicos relatou que nós duas foi um milagre. Glória a Deus. O nosso Deus, quando Ele diz, aleluia, que dá o livramento, Ele dá o livramento. E a minha mãe, irmão N, não entendia, né, o motivo de Deus falar assim para ela, que era livramento tanto na vida dela como na minha vida, né? E sempre Deus falava para ela que tinha uma chamada na minha vida. Eu separei essa
para fazer a minha obra. Aleluia. Glória a Deus, que coisa linda. Até na hora do nascimento teve aquela complicação. Mas o nosso Deus é um Deus grande. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele diz que ele dá vida, irmão N, ele dá vida. E eu posso dizer neste momento que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Glória Senhor, a Ele Deus. chega com escape, chega com livramento. Ele é vida em nossas vidas. Glória a Deus. E ali a senhora foi crescendo, já sendo conduzida nos caminhos do Senhor. Como foi essa sua experiência ali na infância, louvando a Deus? Sim, e ali, né, o tempo passou, fui crescendo nos caminhos do Senhor. E quando eu completei 11 anos de idade, o meu pai, muito envolvido na obra do Senhor, né? Meu pai, ele é cantor e compositor. Que bênção. E aonde o meu pai era chamado para louvar, o meu pai sempre me levava. E ali naquele procedimento, e ali eu sempre cantando. Ia desenvolvendo, né? Isso, ali. Cada vez mais reafirmando o que Deus tinha na sua vida, que era para o louvor. Mesmo assim, ali as irmãs se agradando de mim, sempre me dando as oportunidades para me louvar. E ali eu fui crescendo, né, fazendo a obra do Senhor. Amém. Aleluia. Tão pequenininha e mesmo sem muito entendimento dos projetos de Deus, né, foi servindo ao Senhor com alegria, participando dos cultos, adorando a Ele e Ele lhe usando, né, usando o seu louvor para acalentar o coração de tantas pessoas. Nosso Deus, Ele é verdadeiramente fiel. E a senhora foi maestrina das crianças também. Isso, irmão Ênia. Nesse trajeto, né? Nessa lição, né? Ali eu fui chamada para trabalhar com as crianças como maestrina das crianças. E Deus ali começou, né? A cumprir com as promessas, porque desde o ventre que Deus dizia que estava me separando para fazer a obra do Senhor. Sim. E ali, quando eu tive a minha primeira oportunidade para mestrar as crianças, foi muito lindo, né? Deus começou a renovar as promessas e muitas pessoas... Nós temos aqui uma foto, olha aqui, irmã Sim. Fabiana. Que momento lindo, a senhora mestrando ali. Isso, muito lindo. Cumprimento do chamado de Deus. Aí eu acho que é o grupo de gestos, né, que tinha antigamente. Eu participei muito também. Isso também. E fui chamada também para trabalhar, né, no grupo de gesto. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Adolescente. Sim. Eu acho interessante que nada é comum, né? Desde pequenininha ali servindo na casa do Senhor, a gente maestrando, a gente participando dos órgãos da igreja. Tudo isso é uma preparação de Deus para o nosso futuro. Não é assim? Às vezes a gente acha que é tudo tão comum. Não, é porque eu já estou aqui, eu estou fazendo porque... Não, e tudo isso é um caminho que o Senhor, Ele traça mesmo para nos aperfeiçoar, né? Isso mesmo. E assim, é muito importante, né, irmão N? Porque quando Deus ele faz a chamada na nossa vida, a gente não pode recuar, né? E quando Deus assim, Ele me deu o privilégio de trabalhar com as crianças, foi muito gratificante. Trabalhar com um grupo de gesto também, Sim. com a união, foi muito gratificante. E assim, a obra do Senhor não parou. Depois das crianças, veio a união. E quando eu completei 12 anos de idade, né, e o Senhor continuou renovando as promessas na minha vida. Aleluia. E o Senhor falava muito para mim, né, que no tempo certo eu ia gravar. Eita, glória, tá vendo? E que a obra ia continuar na minha vida. Amém. A senhora lembra, assim, ou da infância ou adolescência, o hino que mais lhe marcou, ou o primeiro hino que a senhora louvou, que a senhora realmente sentiu, disse, não, é isso aqui que Deus tem pra mim. Ou um hino que marcou mesmo aquele período, sua vida, ou chegou algum testemunho para a senhora ali na adolescência? O hino que mais marcou, né, a minha infância foi Deus abre este mar. Deus abre este mar. Oh, que bênção. Eu cantei muito esse hino na minha adolescência, foi um hino que marcou muito a minha história, porque tem pessoas que
acha, irmão N, que adolescente não passa por prova. É verdade. Adolescente passa por prova sim. E na minha adolescência eu passei por muita dificuldade, por muita prova, mas eu me apegava nos louvores. Aleluia. E eu cantei muito este hino na minha adolescência, foi um dos hinos que me colocou mais de pé, foi este hino. Então vamos louvar. Tenho certeza que o pessoal de casa já quer ouvir a linda voz da irmã Fabiana, assim como eu. Então abra o seu coração e receba esse louvor. Adore ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Aleluia. Jesus, Ele vai falar com você através deste louvor. Ele ainda faz milagre no nosso meio. Ele não mudou, é o mesmo. O grande mar está à sua frente. Problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Aleluia. Olhe para o Senhor, dele vem o teu socorro. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia. Ele está falando com você através deste louvor. Aleluia. Ele ainda é esperança para você. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso. Eu vim aqui hoje para lhe socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você. Aleluia. Da minha graça, do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia. Ele está contigo nesta guerra. Glórias a Deus! Deus é o mesmo poderoso que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Esse Deus, Ele pode abrir esse mar para você passar. Você não está sozinho. Ele abre caminhos, Ele tem livramento, Ele tem escape. Você está entendendo que Deus está falando com você? Está disposto a ficar na posição, passar esse vale, para cantar do outro lado. Aleluia. Nada é por acaso. O Senhor está te dando história para contar. Então atravesse louvando e adorando esse Deus
poderoso, digno de ser adorado. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! E assim, vamos seguir para o próximo LP. Experiência pessoal. Irmã Fabiana, vivemos momentos a sós com Deus, não é assim? Isso. Quando nos aproximamos dele, somos impactados pela sua glória. Tenho certeza que a senhora viveu muitas experiências. A senhora contou aqui a experiência da sua mãe, que Deus chegou ali na vida dela e na sua vida com escape no seu nascimento. Mas uma experiência que a senhora teve assim pessoal com Deus, que Ele nos permite para que a gente veja a glória dele de mais perto, conheça verdadeiramente o seu poder e que Ele chega e age e faz aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Uma experiência, tem várias experiências, né? Mas essa experiência me marcou muito, né? Que foi o dia do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu almejava muito ser batizada com o Espírito Santo. E teve um dia que eu estava tão enferma, tão doente, e eu cheguei na igreja. E quando eu entrei pelas portas, eu disse: Senhor, me cure. E nessa cura, deixe um sinal na minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. E ali, quando eu pedi ao Senhor para o Senhor me curar, Deus deixou um sinal que foi o batismo com o Espírito Santo na minha história. Glória a Deus. E foi muito lindo. Eu ali comecei a falar a língua e não parava não, irmão Eni. Não parava não, e foi muito lindo. Foi uma glória muito grande. Então, assim, essa experiência me marcou muito. Sim. Né, que foi o dia do batismo com o Espírito Santo, que eu almejava muito ao Senhor. Eu via ali todo mundo ali na casa do Senhor sendo batizado. E eu não era, mas o Senhor neste dia, Ele me deu essa vitória grande que foi a honra de ser batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Foi uma experiência muito grande, porque eu entrei na casa do Senhor enferma, doente. Amém. E o Senhor, Ele fez. Ele além de me curar, Ele deixou esse renovo na minha vida, que foi uma experiência muito grande, que foi o batismo com o Espírito Santo. Olha, eu creio que é o sonho de todo crente, né? Se você tem buscado aí o batismo com o Espírito Santo, não desista. Continue batendo a porta, porque o Senhor, Ele quer te encher, Ele quer te renovar. Aleluia, que experiência poderosa. E no louvor, uma experiência que lhe marcou muito enquanto a senhora louvava ao Senhor. Sobre sua vida ou sobre a vida de alguém que lhe contou depois algum testemunho. No louvor, uma experiência que mais me marcou foi quando um dos meus filhos, ele ficou muito doente, e ali o Senhor falava comigo há muitos anos atrás que ia dar uma volta comigo na terra. Sim. E eu nunca pensei que essa volta na terra seria dentro de uma ambulância. E foi uma experiência muito grande, porque quando Deus fala para um cantor, a gente acha que a gente vai para um lugar, né? Ou para muitos lugares. Isso, para muitos lugares, bonito, né? E eu nunca pensei que essa experiência seria ali. E ali, o meu filho, naquele momento, eu sempre levava meu filho para o hospital. E dentro da ambulância, Deus dizia assim para mim: cante. Da cama, suide face. E ali eu começava a cantar, irmão Ênia. E Deus dizia assim para mim: agora você canta e você vai postar um pedacinho do hino. E eu vou falar com vidas que está precisando ouvir. E ali eu postava. E quando eu chegava no hospital com meu filho, meu telefone tocou neste momento. E quando meu telefone tocou, foi uma irmã. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela fez uma chamada de vídeo. Não foi ligação, foi chamada de vídeo. Sim. E ela estava ali com uma faca na mão. E ela ia tirar a vida dela. E ela disse que quando ela viu eu louvando o nome do Senhor Jesus, ela disse que Deus falou com ela naquele momento. E ela disse assim, que Deus disse assim para ela: tá vendo a minha filha?
mesmo ela passando por este processo tão difícil com o seu filho, ela não desiste de louvar o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. E por que você quer tirar a sua vida? Aleluia. E naquele momento ela disse assim: irmã, faça uma oração por mim, porque eu quero me voltar para Jesus. Aleluia. Para a gente ver como nosso Deus ele é fiel, como Deus trabalha no louvor, irmão. O louvor, ela é uma arma, né? É uma arma que liberta, é uma arma que transforma. E nós temos uma foto desse momento difícil, vamos ver. Olha aí, louvando ao Senhor. Aí foi na ambulância, né? Essa foto aí foi na ambulância, quando ele estava fazendo os tratamentos da quimioterapia. Esse foi o meu filho que Deus guardou meu filho. E nesse tratamento, né, era onde Deus falava, tanto comigo como com ele também. E ali muitas vidas foram resgatadas através desta ida e volta, né? Porque todas as vezes que eu entrava naquela ambulância, Deus dizia, cante um coro diferente. E quando eu chegava no hospital, né, a obra já era diferenciada, porque Deus dizia, cante, porque quando você cantar, eu vou agir neste lugar. Aleluia. E foram muitas vidas só dentro do HR. Jesus, ele libertou muitas vidas, glória, Jesus curou, aleluia. Ele deixou um marco da Camanço naquele lugar, irmão. Aleluia. Como o nosso Deus é lindo, vale a pena a gente obedecer à voz do Senhor. Né? E é interessante como o Senhor ele usa mesmo esses momentos difíceis, né? Que hoje a senhora está aqui abençoando as nossas vidas através do seu louvor. Mas olha a história. Você está entendendo? Às vezes o caminho é estreito, é espinhoso, é deserto, é vale, é abismo. Mas a presença dele é o mais importante. E ele nos marca, né? E o louvor ele chega com calma, paz e até com alegria no tempo da tormenta. Mesmo assim, irmão, como é bom louvar ao Senhor. Ele sabe como trabalhar em nós para nos usar de exemplo e de testemunho para fortalecer a fé de quem está ali, ó, fraquinho. Né? Que Deus abençoe mais e mais, irmã Fabiana, a sua vida. E vamos louvar mais a esse Deus poderoso. Vamos aproveitar esse momento. Eu estou sentindo aqui a presença dele. Ele está glória falando. A Deus. Tenho certeza que Ele está falando com você também. Vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos. Não há impossível para o nosso Deus. Mas Ele faz como Ele quer. Aleluia. Amém. Aleluia. Teu choro pode neste momento. Tem horas que a melhor resposta é de joelhos para falar com Deus, para contar os teus segredos. Não procure ninguém para desabafar, porque os teus problemas ninguém resolverá. Só se vence de joelhos. Você já parou para imaginar a fé daquela mulher que só ouvia que Jesus ia passar? Ela correu no meio da multidão e não demorou, se prostou então e alcançou milagre. Teu choro pode, teu joelho pode, tua fé pode, você só não pode desistir. Desistir é para os fracos, persistir é para os fortes. E quem espera nele não é decepcionado. E quando Deus se levanta, está tudo revogado. Aleluia. Sinta a
presença dele neste momento. Quando ele entra numa causa, ele entra para ganhar. Ai, assobranai. Você já parou para imaginar a fé daquela mulher que só ouvia que Jesus ia passar? Ela correu no meio da multidão e não demorou, se prostou então e alcançou o milagre. Teu choro pode, teu joelho pode, tua fé pode, você só não pode desistir. Teu choro pode, teu joelho pode, tua fé pode, você só não pode desistir. Desistir é para os fracos, persistir é para os fortes. E quem espera nele não é decepcionado. E quando Deus ele se levanta, está tudo revogado. Aleluia! Você está se sentindo fraco? Jesus é a tua força. O hino diz: desistir é para os fracos, mas Persistir é para os fortes. Persistir é para os fortes. E você é forte em Cristo Jesus, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Glória a Deus! E vamos chamar um quadro aqui do nosso programa, que é uma bênção, é o Pense Rápido. Está preparada? Pode rodar a vinheta. Irmã Fabiana, eu vou perguntar aqui para a senhora umas perguntas bem objetivas e a senhora vai me responder bem rapidinho. É o Pense Rápido. Eu pergunto e a senhora, pá, responde, tá bom? Cite um versículo decorado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Salmos 23, o hino da harpa que a senhora mais gosta. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Oh, glória! Aleluia! O que lhe faz mais feliz aqui na terra? O que me faz mais feliz aqui na terra? É o motivo do seu sorriso aqui na terra. Meus filhos. Os filhos. Amém. Meus amigos verdadeiros. Amém. Os filhos, os amigos, é verdade. E o que marcou mais a sua vida? O louvor. O louvor é o que mais marca a sua vida. E o que a senhora sente saudade lá da infância? Amor. Amor. Amor em família. Glória a Deus. E qual o sonho que a senhora deseja realizar? É ter um carro. Oh, glória! Jesus manda para a tua serva um carrão abençoado. Que bênção esse quadro, e nós vamos dar continuidade à nossa conversa, chamando o próximo LP. Gravação. Irmã Fabiana, Deus foi abrindo as portas e cumprindo as promessas. Isso. E a senhora chegou a gravar uma fita cassete? Isso. Como foi essa experiência de escolha de repertório e a preparação para esse momento, que um dia também foi meu sonho, viu? Glória a Deus. Foi um momento muito importante na minha história, né? Deixa eu puxar aqui a foto para o pessoal de casa ver aqui a foto da capa. Olha aí, que chique! Primeira fita cassete. Minha primeira fita cassete. Naquele tempo, era disco e fita cassete. Isso. E eu não tinha condições de gravar um disco. Mas Jesus me honrou com uma fita cassete. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Eu sonhei com o LP. Eu sou nova, viu, gente? Nova, jovem. Mas eu sonhei com o LP também, a fita cassete. Aleluia, glória a Deus. Que alegria. E ali o meu pai, né? Meu pai, ele trabalhando e o Senhor sempre fazendo promessa, né? E o Senhor falava muito para ele que Deus ia dar as condições para mim poder fazer essa gravação.
E ali foi quando, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, foi quando eu gravei a minha primeira fita cassete. Meu Deus, que bênção. E os hinos? A senhora escreveu as composições, que eu já soube que a senhora é compositora também. Inclusive o hino Teu Choro, que a senhora cantou aqui. Pode. Que eu até aprendi, viu? A senhora cantando aí, o teu choro pode, tua fé pode, teu joelho pode. Que letra tão linda. Aí as composições eram suas? Essa composição, Teu Choro Pode, é minha, né? Foi aonde Deus me deu dentro do HR. Sim. Né? No tempo Então, que eu tava no período já com foi Moisés. depois, né? Mas Isso. da fita cassete, a senhora já tinha composições lá? Da fita cassete, eu já tinha composições, mas eu não cheguei a gravar. Esse hino que está na capa da fita cassete é do meu pai. Que bênção. Seu pai também escreve. Meu pai também é compositor. Isso. Né? E ali o Senhor foi renovando as promessas e a gente gravou a glória de Deus. E Deus foi dando... Foi dando graça, foi abrindo os caminhos, Foi porque o nosso Deus, ele é assim, né? Isso foi quando chegou, né, o momento de eu fazer as minhas próprias gravações. E nós temos aqui alguns trechinhos de clipes que a senhora tem, né, no canal no YouTube. Isso. Vamos ver aqui um trechinho? Olha eu chegando, estou chegando, chegando, o cenário estou mudando, pra te dar vitória. Olha eu chegando, passeando no meio do povo, pra trazer renovo, mudança pra tua história. Você já parou para imaginar a fé daquela mulher que só ouvia que Jesus ia passar? Ela correu no meio da multidão e não demorou, se prostou então e alcançou o milagre. Que bênção! E como foi a experiência de gravar um clipe? Porque a experiência de gravar a fita cassete foi maravilhosa, né? E naquele tempo que era tão difícil, né? Gravou, a promessa de Deus se cumpriu. Mas e o clipe? Que também é um sonho de todo cantor. Isso, mesmo assim. O clipe foi um sonho guardado de 30 anos. Aí foram 2 clipes, né? Então, 2 o clipes. Senhor, ele cumpriu. O Senhor, ele cumpriu com essa promessa, né? Muitos anos o Senhor falava para mim que eu ia gravar um clipe e eu ficava ali sem entender. E eu dizia assim, mas como eu vou gravar um clipe se eu não tenho condição de gravar um clipe? A fita cassete era mais fácil, mas um clipe é mais É difícil. verdade. E eu ali fiquei ali confiando nas promessas do Senhor. Sim. Foi quando Jesus começou a usar os vasos, ia falar que ia mandar, que ia usar as fontes, que ia tocar nos corações. E aí foi quando veio o primeiro clipe, Teu Choro Pode. Teu choro pode. Aí Jesus me deu 2 privilégios, né? Que foi me dar a composição, Teu Choro Pode. E foi quando eu recebi o convite para chegar aqui na Rede Brasil para cantar, Oh, que iniciando bênção. a música Teu Choro Pode. O segundo clipe, qual foi a canção? O segundo clipe foi Mudança de Cenário. Olha aí, que bênção. E qual foi a sua experiência? O que a senhora sentiu quando recebeu o convite para estar aqui na Rede Brasil? Uma experiência... Eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque era o meu sonho de estar aqui na... Era meu sonho de chegar aqui, né, na Rede Brasil, de cantar. E Deus, ele já vinha falando para mim que um dia eu ia cantar no programa de televisão. Olha aí. E eu dizia, mas como eu vou cantar no programa de televisão? Como, Jesus? Mas eu guardava sempre o que Deus falava para mim. Deus abre esse mar. Isso. Deus é muito tremendo. Vamos assistir um trechinho da senhora aqui na Vamos. Rede Brasil? Fica na porta, mas clamando, quem me serve eu cuido e não deixo decepcionado. Prega minha palavra, confiando, profetiza no meio do vale, que estou chegando, sou fiel, sou Deus e não mudo. Aguarda porque Jesus está chegando. Aleluia, Aleluia. glórias a Deus. Ele chega para mudar o cenário.
Tem um hino também que diz que quando Jesus chega, ele chega chegando. Oh, glória, que bênção. A gente sentiu aqui a presença do Senhor. E que canção linda. Ela também é sua? Ela também é minha, para a glória de Deus. Muito joelho no chão. Muito joelho no chão. E Jesus me deu esta composição. Eu estava passando por um vale muito difícil de enfermidade, né? Aonde os médicos, ele suspeitava que eu estava com aquela doença. E ali eu disse, Senhor, eu não estou com esse problema. E ali o Senhor disse assim para mim, profetize no meio do vale que eu estou chegando. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu peguei aqueles papéis, coloquei na minha mão, eu disse, olha Senhor, eu não estou com nada. Peguei todos os exames que eu fiz, eu disse, eu não estou com nada, e realmente eu não estou com nada. O médico achava que eu estava com um problema, mas eu não estava com nada. Porque Deus me ensinou a profetizar no meio do vale. Aleluia. Sobranai. Pode ser um vale de enfermidade, pode ser um vale de pão, pode ser um vale de desemprego, mas Deus me ensinou a profetizar no meio do vale que ele estava chegando. E quando eu aprendi a depositar a minha fé no Senhor, através deste louvor, eu vi Deus agir. Aleluia. E eu me lembro, irmão Enia, que quando eu entrei naquela máquina da ressonância, Deus ele falou comigo naquele momento. E ali, pela fé, eu levantei assim as minhas mãos. E ali eu vi quando Deus estava destruindo todo o mal naquele momento. Glória a Jesus. E os resultados não deu em nada. Porque Deus diz assim, profetiza no meio do vale que eu estou chegando. Aleluia. Quando você aprender a profetizar no meio do vale que eu estou chegando, eu vou tirar você da situação difícil. Oh, glória. E Deus, ele me tirou. Então esse hino, ele veio no momento, né? Ele veio num momento muito difícil para mim. Uma atitude de fé. De fé. Né? Como uma atitude de fé. Eu usei posicionamento. Isso. Aleluia. Você está recebendo, você está entendendo o que Deus está falando, porque eu vou sair daqui abastecida hoje, já recebi a minha porção e fique atento, Deus está falando, Ele chega, Ele resolve, mas você tem que adorar. Não é para murmurar, não é para reclamar, é para profetizar que tem vida aí nesse deserto. Vamos louvar? Vamos. Vamos louvar, adorar o Senhor, aproveitar esse clima de adoração, esse clima maravilhoso da presença de Deus em nosso meio, engrandecer o nome dEle. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Escuta. Eu respondo a oração do aflito e do necessitado. Eu te vi quando tu choravas no teu quarto calado, sem esperança, dizendo: Deus, eu vou perecer. Não, não, não vais, mas não te calas. Eu ouço teus gemidos pelas madrugadas. Quem te disse que nesta guerra tu irás perder? Sou amigo fiel e vou levantar você. Estou ouvindo teu gemido, eu estou contigo. Estou te dando força, se prepare pra lutar. Estou diante da batalha, eu mando anjos para guerrear. Esta guerra você não vai morrer. Esta guerra você não vai perder. Sou fiel e pelejo por você. Vejam, estou eu fazendo uma coisa nova no meio de vós. Não temas, a peleja não é tua, senão de Deus. Vejo agora Ele entrando com libertação na tua casa. Receba! Se
Se prepare para dar o curto em ação, em graças. Há tanto tempo que você esperou. Olha a saída que hoje está abrindo para a tua vida. Nesta guerra você não vai perder. Sou amigo fiel e vou levantar você. Estou ouvindo teu gemido, eu estou contigo. Estou te dando força, se prepare pra lutar. Estou diante da batalha, eu mando anjos para guerrear. Esta guerra você não vai morrer. Esta guerra você não vai perder. Sou fiel e pelejo por você. Sou fiel e pelejo por você. Ele é fiel. Aleluia, glórias a Deus. Ele é fiel e peleja por você. Ele não entra na guerra para perder, ele é mais que vencedor e você será também vencedor dessa guerra, dessa batalha. O Senhor está contigo. Aleluia. Irmã Fabiana, e essa canção também é mais uma das composições que o Senhor lhe presenteou. Essa composição, né, mais uma composição. Cada um tem uma história, né? Uma história, né? Essa composição Jesus me deu num quarto de guerra. Quando eu estava ali com o começo de uma depressão muito forte. Sim. E eu passei um tempo ali chorando, só chorando dentro daquele quarto. E teve um momento que eu abri a janela daquele quarto e disse assim: você não está me vendo, não? Você não está me vendo, não? Eu estou aqui. Aleluia. E quando eu queria me desanimar, quando eu queria entregar os pontos, aí foi quando Deus disse assim para mim: estou ouvindo o seu gemido, recamanso, e eu estou contigo, eu lhe dou força para você continuar. Aleluia. Foi quando ele disse para mim: eu respondo a sua oração. E ali, quando Deus entrou naquele quarto de guerra, eu estava naquela depressão muito forte e a senhora sabe que quando uma pessoa está numa depressão, a gente pensa muita coisa ao contrário. E vinha muita coisa na minha mente para me querer desistir, para me querer tirar minha própria vida. Mas o Senhor disse não. É uma batalha, né? E foi quando Ele me deu o hino, eu respondo. Jesus está respondendo uma oração neste momento. Aleluia. Jesus está falando para alguém aqui, aleluia. Ele está respondendo a sua oração, o seu clamor. Ele é resposta. Continue insistindo. E era assim que o Senhor dizia para mim: ore, continue insistindo comigo. E eu fiquei ali no meu quarto de guerra. Não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim. Mas o Senhor, Ele me levantou. E quando Ele me levantou, Ele disse: agora eu vou falar com você. Foi quando Ele mandou pegar o papel e a caneta. Ele disse: agora sente-se aqui. Eu me sentei na cama. Ele disse assim: agora eu vou falar com você. Foi quando veio o hino, eu respondo. Aleluia. Glória a Deus. Deus me deu no momento de depressão, aonde eu achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução para mim. Foi muito difícil o que eu passei. Eu já estava vivenciando já o processo do meu filho que Deus guardou. E era muito difícil para mim. Mas o Senhor, Ele me fez promessa, desde pequenininha, que o Senhor falava para mim que Ele ia fazer coisas grandes e que eu seria chamada para a obra do Senhor. E hoje eu estou aqui. É nesses momentos que a gente entende, né, o que o apóstolo Paulo escreveu, que o poder dele se aperfeiçoa nas fraquezas e ele nos levanta com força para viver. O que o salmista escreveu, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 30 é um salmo muito forte que eu creio que Davi estava passando ali por momentos difíceis e até de enfermidade. Mas ele escolheu adorar o Senhor. E ele pede ao Senhor: Senhor, me dê vida. Isso. Senhor, me dê força. Porque eu quero te adorar. Se eu morrer,
como é que eu vou te adorar? Porque pó não adora. Eu achei tão linda essa expressão que ele diz, pó não adora, pó não louva. Eu quero vida. Não era para reinar, não era para desfrutar da promessa que o Senhor tinha feito lá atrás. Ele já estava no trono, ele já era rei. Ele queria vida para adorar, para louvar ao Senhor. E ele nos criou para isso, né? E nada pode estar acima dessa posição de servo, de adorador. E o Senhor ali concedeu o desejo do coração dele, assim como ele entrou na sua vida enquanto a senhora adorava, mesmo na fraqueza, né? Viu o poder dele se aperfeiçoar na sua fraqueza. E a senhora se posicionou ali para escrever o que ele lhe concedeu e tem edificado as nossas vidas com essa forma tão linda. Assim, não só essa canção, né? Eu tenho muitas composições fora essa daí. Mas Teu Choro Pode, Mudança de Cenário e Eu Respondo são as 3 que eu gravei para a glória de Deus. Glórias a Jesus, que bênção. E olha, agora chegou um momento do nosso programa que é bem especial, bem emocionante para a senhora. Eu tenho como presente assim para os cantores, porque tem algumas pessoas que querem falar sobre a irmã Fabiana Gonçalves e para a irmã Fabiana Gonçalves. Vamos ver quem são essas pessoas e o que elas têm a dizer? Vamos sim. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é Ana Paula Oliveira, sou da área 17, do Novo Timbi. E estou aqui para falar sobre a cantora Fabiana Gonçalves. Quero dizer que essa mulher para mim é muito especial, que é uma mulher de Deus, uma mulher de fé, de garra, uma mulher que superou muita coisa. E quero dizer que estou feliz por estar aqui, Fabiana, falando nesse momento especial de sua vida. Quero dizer que nós somos convidados por ela para levar ela em algumas agendas e ali vemos o poder de Deus quando ela abre a boca e louva seus hinos. Que o Senhor tem sido com você, minha amiga. Que Deus continue prosperando, aonde você for, a você e sua família, que você possa ser canal de bênção para muitas e muitas levitas que estão começando agora, amém, que seja sinal de Deus para muitas pessoas. E quero dizer para o povo de Deus que o Senhor Deus é Deus de milagres, amém, que o Senhor possa abençoar e abençoar. Deus abençoe. Pai do Senhor para todos os irmãos, estamos felizes de participar deste momento tão importante na vida de Fabiana. Fabiana tem sido um exemplo de fé, de superação, tem sido uma mulher de Deus, em meio à luta que ela atravessou, em meio à dificuldade, mas nunca parou de louvar ao Senhor, sempre na oração, no ciclo de oração, e nós estamos aqui para dizer, a Fabiana, que a comissão da Avenida 2 tem orado por ela, nós amamos ela, e temos visto a mão de Deus estendida na vida de Fabiana. Minha filha, continue louvando a Deus. Você tem sido uma bênção para nós, para toda a igreja do Senhor, E nós estamos aqui agradecidas a Deus pela sua vida e pelo seu filho Júnior, que tem sido também um bom filho para você. Continue louvando a Deus. É só o começo que Deus vai fazer na sua vida. E muito mais do que as coisas que há de vir, Deus cumprirá as promessas na sua vida. E nós estamos aqui em grupo, não é a comissão toda, claro, mas nós estamos aqui para lhe dizer: teu choro pode, teu joelho pode, tua fé pode, você só não pode desistir. Teu choro pode, teu joelho pode, tua fé pode, você só não pode desistir. Amém, amém. Deus te abençoe. Um abraço de todas nós. Amém. Tem horas que a melhor resposta é de joelhos. Salve o povo de Deus com a paz do Todo-Poderoso. Aqui é a cantora Diná, da área 51 Camaragibe. E aqui é a cantora Sara. E estamos neste dia especial falando da minha amiga e cantora Fabiana Gonçalves, com a qual a minha amiga nos convidou para fazer uma participação no clipe dela,
teu choro pode. Falar desta mulher, meu Deus, eu não tenho palavras para falar dela. Uma amiga, mãe, cantora, que muitas vezes caminhou comigo e com Sara a pés para louvar para o Senhor. Mulher de chamado, mulher que faz a diferença. Minha amiga, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu nome é Júnior, sou filho de irmã Fabiana. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui neste dia tão especial na vida da minha mãe. Quero dizer que ela é muito especial para mim. Eu estou muito feliz em tudo que Deus tem feito na vida da minha mãe, que é promessa. Eu não sabia, mas ela me contou o quanto Deus fez promessa na vida dela. E hoje eu vejo o cumprimento. Quero dizer a ela que eu amo ela. Quero dizer que ela é uma mulher guerreira e que eu me espelho na fé dela. Eu tenho visto a grandeza de Deus na vida da minha mãe. Quero dizer que eu lhe amo, minha mãe, e que a Senhora é especial para mim. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Lourdes, dirigente do Ciclo de Oração de Adulto, também dirigente do PROAT da Congregação de Concórdia, da área 9, do setor 2, São Lourenço da Mata. Venho aqui para dizer que a irmã Fabiana foi aquela pessoa que sempre nos ajudou a estar na obra do Senhor. Mulher guerreira, mulher de fé, mulher de força, dedicada na obra. E o Senhor, aqui na congregação, fazia muitas promessas para a nossa irmã Fabiana. E hoje nós estamos vendo se cumprir as promessas de Deus. Quando 17 anos buscando ao Senhor aqui na congregação de Concórdia, o Senhor achou por bem de levar a nossa Fabiana para a cidade e lá continuar fazendo a obra do Senhor. Deus te abençoe, serva de Deus. Sentimos muita saudade de você. Quando, mesmo longe, você jamais nega seus esforços para nos ajudar. A congregação de Concórdia te ama, Fabiana. E o Senhor continue te abençoando com bênçãos do céu. Vá nessa sua força, que o Senhor, Ele há de cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Ô, Glória! Que coisa linda! Olha, irmã Fabiana, agora esse momento é seu. Para a senhora agradecer essas pessoas maravilhosas e também para deixar as suas considerações finais, os seus agradecimentos em geral. Amém. Estou muito feliz. Estou sem palavras. Eu disse que era emocionante, eu disse que era de emoção. Estou sem palavras, mas eu quero aqui agradecer, né, a essas pessoas maravilhosas que fizeram essa homenagem para mim, né? A Paulinha. Paulinha para mim é uma mãe. Sim. Não tenho nem, não sei nem como falar, mas para mim ela é uma mãe, é mulher de Deus, tem dedicado o tempo dela, né, para mim, na obra do Senhor. Ana, dirigente do Ciclo de Oração, foi ela que iniciou, né, o hino Teu Choro Pode na comissão. Que bênção. Muitas coisa comissões. linda, né? As irmãs ali cantando juntas. Isso, Deus tinha falado para mim, né, que as comissões iriam cantar o hino Teu Choro Pode. E hoje, né, eu vejo São Lourenço cantando a composição Teu Choro Coisa Pode. linda. A maioria das comissões estão tudo cantando. E Ana foi que iniciou, né? Deus abençoe, Ana, por esse carinho tão especial, né? Nossa irmã Lourdes, a dirigente do Ciclo de Oração lá do Engenho Concórdia, trabalhei com ela 17 anos. Sim. Né? Eu fui a secretária do Ciclo de Oração lá do Engenho Concórdia. Trabalhei lá como maestrina e secretária do Ciclo de Oração. Também trabalhei com o conjunto, como dirigente, 10 anos. PROAT, Sim. União. Que bênção. Né? Fui dirigente de escola dominical e foi assim um marco. Concórdia foi um marco, né? Concórdia, ela deixou uma história na minha vida. Aí também tem a homenagem do seu filhote. Meu filho, ai meu Deus do céu, meu filho é tudo Eu digo que filhote eu porque eu tenho. digo que minhas filhas são meus 3 filhotinhos. Aí. É, também agradeço, né, meu filho, né? Pelo amor que ele tem por mim, pelo acompanhar, né? Sempre está do meu lado em tudo, em todos os momentos ele está sempre comigo, né? Mamãe ama muito ele. Que bênção. Glórias a Deus. E a cantora Diná,
Deus abençoe também a minha amiga cantora Diná, né, Bênção do Céu, onde ela gravou também, teve uma participação do clipe, Teu Choro Pode. Né, Diná foi uma cantora que me espelhou muito a nunca desistir. Muitas vezes eu contava muito meus problemas a ela e ela sempre dizia para mim, não desista, porque você vai vencer. E antes de eu gravar, eu cantava esses hinos para ela escutar. Ela dizia, vai ficar lindo quando você fizer o playback. E eu vou cantar. E hoje eu vejo a cantora Diná cantando meus hinos. São lindos mesmo. De oração. A glória de Deus. Estou muito feliz mesmo. Que bênção. E fique à vontade para fazer seus agradecimentos finais, irmã Fabiana. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né? Por Ele ter me dado o privilégio de ter chegado até aqui. Né, um pouco nervosa para falar. Mas essa é a vida do cantor, né? A gente verdade. Fica nervoso. Mas eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer também ao pastor João Fernandes. Ele dorme no Senhor. Ele e a esposa dele foram um canal para o meu ministério. Foi eles que me levantaram dentro de São Lourenço. Amém. Sou muito grata a eles. E também agradecendo, né, ao pastor da minha área, nosso pastor Cândido. Pastor Cândido de Freitas, uma bênção, né? Um homem de Deus. Deus abençoe ele. Também agradecendo o nosso pastor, né, Ailton José Alves, a nossa mãe, irmã Judite. Também a Rede Brasil, né? Por ter me dado o privilégio também de estar aqui, né? Amém. Glória a Deus. E a todos, e também a você, amiga. Amém. Deus abençoe. Foi uma honra, foi um privilégio, foi um presente do céu. E para deixar aqui registrada a sua passagem no nosso sofá, vamos tirar uma foto bem linda. Vamos. Olhando aqui para essa câmera e dando aquele sorrisão. Pronto. Muito obrigada, irmã Fabiana. Amém. Que Deus continue abençoando e cumprindo na sua vida cada promessa que Ele lhe fez. Ele é fiel e vai fazer muito mais. É só o começo. Amém. E nós queremos agradecer também a você. Que Deus continue vos abençoando e continue ligadinho no nosso programa, que tem muitas novidades a cada edição. E se você chegou na metade do programa ou no finalzinho e quer rever o testemunho da cantora Fabiana Gonçalves, pode nos acompanhar no YouTube Rede Brasil. Vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo programa estarei te esperando, se Deus permitir. Até lá!